Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do oitavo ano, tudo certo com vocês? Na aula de hoje, a gente vai terminar de responder as questões referentes ao conteúdo sobre sistema reprodutor, masculino e feminino, certo? Bom, a gente já respondeu as páginas 124 e 125, certo? E na aula de hoje, a gente vai começar a responder a partir da 126. Ó, a primeira questão diz o seguinte: os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento, Olivia e Pedro, das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. São hormônios sexuais femininos. Ó, essa questão é bem fácil, certo? Não tem nenhum segredo. Mas vamos entender alguns termos que ela traz. O primeiro termo aí é desenvolvimento. Ó, desenvolvimento é um termo que pode ser usado em diferentes áreas, certo? História, geografia. Para ciências, geralmente, quando a gente fala de desenvolvimento dos seres vivos, dos seres humanos, a gente está falando uma maturação, certo? Corporal. Significa que seu corpo era de uma forma e ele vai passar a ser de outra forma. Eu não posso ligar aqui dentro de ciências um desenvolvimento melhor ou pior. Tudo são fases, certo? Você, criança, não é melhor que você, adulto. Apenas são fases que você está passando. Então, aqui, desenvolvimento está no contexto de mudanças, certo? Não está no contexto de melhor nem pior. Bom dia. Ó, pronto. Segundo termo que está aí no texto é características sexuais. Certo? Que aqui são características sexuais. Ó, características sexuais são características que delimitam a expressão, né? As características entre homem e mulher. E elas são delimitadas por quê? Pelo hormônio, né? Como eu falei para vocês, os hormônios é que vão dizer se a gente vai desenvolver características sexuais, masculinas ou femininas, certo? E quais são essas características? As características sexuais, elas são divididas em primárias, certo? E secundárias. As primárias, a gente vai estar falando de órgãos reprodutor, certo? Pênis e vagina. E as secundárias, a gente vai estar falando de características que não são nem pênis nem vagina. Como, por exemplo, textura da pele, textura do cabelo, seios, gordura na lombar. No caso dos homens, pomo de Adão, voz mais grossa. Ó, características sexuais, como eu estava falando, são características que vão delimitar a expressão entre homem e mulher, Vanessa. Certo? E a máscara para ser usada aqui, que bonita. Ah, eu achei que era para ser usada aqui. Ah, que pena, né? Agora você sabe que não é o carreto aqui. Ah, que bom, viu? Características sexuais primárias são características relativas a órgãos sexuais, certo? E as secundárias, como o nome está dizendo, coisas que não são esses órgãos sexuais. Repetindo, textura da pele, seios, locais onde tem mais depósito de gordura, certo? E tudo isso vai estar ligado com os hormônios. Aí vocês poderiam se perguntar, por que as mulheres desenvolvem seios? Por conta da amamentação. Por que as mulheres têm mais gordura aqui nessa região? Porque aqui nessa região aqui, do quadril, da cintura. Certo? Diga. O quê? O seio. Por conta da amamentação. O quê? Não, mas aí você vai estar preparado, né? Igual
uma conversa que Rochelle tem com Tônia, de Todo Mundo Odeia o Chris. Um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris é assim. Tônia, que é a irmã de Chris, vocês conhecem? Ela coloca papel higiênico, eu acho, ou sutiã nos seios, certo? E aí a mãe dela percebe que o sutiã sumiu e ela vai lá e pergunta se a filha pegou. A filha diz que foi ela que pegou. Aí Rochelle diz o seguinte à filha: não adianta você ter um sutiã, né, que funciona no caso igual um celeiro para um cavalo. E o seio seria um cavalo, certo? Não adianta você ter um celeiro maior do que você precisa, nem menor do que você precisa. Você precisa ter um celeiro adequado ao tamanho do cavalo. E o cavalo seria para quê? Seria relativo à função, né? Você pode usar o cavalo para cavalgar, certo? Que no caso seria uma comparação de poder ter filhos, ou você poderia usar seu cavalo para nada, só para ele estar lá, certo? Igual as mulheres. Podem um dia usar os seios se forem mães, certo? Ou não podem usar para nada, certo? E está tudo bem. Então, a gente falou desenvolvimento aí na questão 1. Falamos sobre características sexuais primárias e secundárias, certo? Também existe aí o controle do ciclo menstrual, Vanessa. Vou tirar você daí, viu? Ó, o controle. Vamos tentar colocar um filtro em si mesmo, né? Filtro em si. Não. Ó, o controle do ciclo menstrual, o que é? É como a mulher vai ter o ciclo menstrual estabelecido em quantos dias? Quem lembra? 28 dias. Parabéns. Atos de Adriel. Certo? Hoje não. Ó, o ciclo menstrual ele possui 28 dias. Assim como tem o exemplo, né, do cavalo e do celeiro, também tem o exemplo do ninho. É uma conversa aí que geralmente as mães têm com as meninas, né? Explicar a questão da menstruação. Eu acho que eu já falei disso aqui, né? Que a menstruação... Eita, Vanessa! Peraí. Ó. Ciclo menstrual, né? O exemplo aqui que eu vou repetir. O que é a menstruação? É igual a um ninho, certo? Imagine aí que as aves, elas vão criar um ninho todo mês. E aí, se elas não colocarem ovos nesse ninho, ela destrói o seu ninho. A mesma coisa é a menstruação. Você vai criar uma estrutura, que é o endométrio, para receber o zigoto. O que é zigoto? A primeira célula humana. Quando a gente junta espermatozoide mais óvulo, eles vão juntar, né, nas trompas uterinas e vão migrar para o útero. Quando chegam no útero, eles fixam lá. Vão fixar-se aonde? No endométrio. Esse processo é chamado de nidação. Ó, nidação é, inclusive, muito parecido com nidificação. Vou explicar para vocês o significado dessas duas palavras. Nidação e nidificação. Só para vocês terem noção de como esse exemplo do ninho ele é muito real. Certo? Por quê? Nidificação é o processo que as aves fazem de construção do ninho. E nidação é quando o zigoto ele, entra no endométrio. Certo? Então essa alusão entre ninho e menstruação ele é muito real. Certo? Ele auxilia todo mundo a entender para que serve a menstruação. Certo? Ainda bem. Alguma dúvida sobre isso? Ó, aí entre as alternativas, abro aí quem está com o livro fechado, né? Na aula que eu pedi para ver na página 226.
Agora ele conseguiu acertar. Muita gente, né, diz que tem truque para você ter menino ou ter menina, né? Tem receita na internet, etc. O que é que vocês acham? Que isso é verdade ou é mentira? Mentira. Por quê? Porque é mentira. Mas utilizar uma cuma, né? E se eu dissesse a vocês que de fato tem como você influenciar ter menino. Mas aí, quando você se alimenta bem, você vai ter uma produção de espermatozoides ampla. Geralmente é 50% homem e 50% mulher que o homem produz espermatozoides. Mas tem uma coisa responsável por selecionar espermas masculinos e femininos. E essa coisa é o líquido ejaculatório feminino. Certo? Por quê? Os espermatozoides femininos, eles são mais fortes. Certo? Porém, eles são mais devagar. Já os masculinos, eles são mais fracos, porém são mais rápidos, certo? E o líquido ejaculatório feminino, ele é muito ácido, então ele vai matar os espermatozoides mais fracos, que são os masculinos, certo? E aí, você vai ter uma seleção para favorecer ter mulher. Isso não é 100% de certeza, mas isso aumenta as chances, sim, das mulheres ficarem grávidas de mulheres, certo? É uma pequena relação que existe. Porém, não existe receita mágica alimentar que vai influenciar isso. Certo? Só esse fato mesmo do líquido ejaculatório vai influenciar. E também, muita gente acha que ficar de cabeça para baixo depois do ato do coito vai influenciar a você a engravidar. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Mentira, pai. Isso é totalmente mentira. Certo? Você vai É porque. Por quê? Não vai Só que o espermatozoide, ele inicialmente ele funciona igual a cola, certo? Quando o homem ejacula, é como se a estrutura virasse cola, literalmente, e grudasse no útero. E aí, depois de algum tempo, ele muda a estrutura colágena dele e passa a ser tipo um líquido. E aí, esse líquido vai escorrer do útero para as trompas, certo? E é na trompa que ocorre a fecundação, certo? Por que não influencia a mulher ficar de cabeça para baixo? Porque o útero é muito curto. Então, os espermatozoides, eles passam muito rápido, certo? Para o útero, para as trompas uterinas. E dentro das trompas uterinas, elas não estão numa estrutura assim, certo? O espermatozoide não vai passar daqui para cá. Ele vai passar daqui para cá. Certo? Então, reprodutivamente, seria mais correto a mulher ficar de lado. Certo? Porque a trompa não é assim? Então, o espermatozoide é como se ele chegasse aqui e ele tivesse que vir para cá. Certo? E não subir. Quando você ficar de cabeça para baixo, você vai estimular com que o espermatozoide ele fique na estrutura da cavidade do útero, certo? E você, pelo contrário, vai diminuir suas chances de engravidar. Certo? E aí, para ele vir para cá, uma ideia é você ficar de lado. Certo? E também, na Idade Média, era um conceito assim, muito utilicado pelas mulheres, que era ficar de lado. Mas vocês poderiam se perguntar, que lado? Virado assim ou virado do outro lado? E aí é tentar a sorte, né? Porque a mulher pode ovular de um lado ou ovular do outro. Certo? Tem como saber que lado a mulher ovulou? Tem. Já falei aqui que existe na ovulação a pontada que dá quando o óvulo é liberado, né? Algumas mulheres dizem que é a sensação de beliscão, outras de pontada, etc. Certo? Algumas não sentem nada, isso é normal. E está tudo bem. Certo? E aí a gente já trabalhou todos os conceitos que existem dentro da primeira questão. Desenvolvimento no conceito dentro de ciências, certo? Características sexuais e ciclo menstrual. E aí a pergunta diz assim, são hormônios sexuais femininos? Letra A, diz insulina e glucagon. O que é insulina e glucagon? São hormônios da área da alimentação, certo? Vocês aprenderam lá no 6º ano que a insulina é jogada pelo pâncreas quando a gente acabou de comer, certo?
E o glucagon vai ser o hormônio da fome. Então não tem nenhuma relação com reprodução. Testosterona. O quê? Tem, com diabetes. Diabéticos não produzem insulina. E aí então insulina de forma exógena. Ou seja, no externo. Certo? Testosterona e TSH. Testosterona é hormônio masculino, certo? E TSH vai ser o hormônio que vai controlar a tireoide. Progesterona e estrógeno são as respostas corretas, certo? Então, primeira questão, letra C. Celi Cristo, Celi Celso. Letra D. Estrogênio e glucagon. Estrogênio sim, né? Pode ser considerado um hormônio sexual. Só que glucagon não. E por último, T3 e T4. Alguém sabe o que é isso? Não. Não. T3 e T4 são hormônios da tireoide, certo? Alguém lembra a função da tireoide? Bom, a função da tireoide é controlar o metabolismo do corpo, certo? E como é que ela faz isso? A partir da liberação de T3 e T4, vão fazer com que nossas células funcionem mais rápido. Caso nós possuímos um metabolismo mais rápido. Então, enquanto mais rápido é o nosso metabolismo, mais T3 e T4 a gente vai ter no corpo, certo? É bom ter um metabolismo muito rápido? Não, porque você vai ter problemas de sono, é como se você tivesse muita energia o tempo todo. E aí você vai ter muitas pessoas que têm hipertireoidismo, que é quando a tireoide funciona muito acelerado, vão ter ansiedade, porque estão sempre com muita energia, não vão conseguir dormir direito, certo? Vão ter problemas a vida toda de concentração, etc. Aí TDAH não. Mas, e quem tem a tireoide muito devagar? Também é um problema, porque vai ter uma facilidade muito grande de engordar, vai viver com sono, tem uma tendência muito grande a ter depressão, certo? E tá tudo bem. Primeira questão, letra C. Agora a segunda questão. Segunda questão. Você quer uma foto de mim? Ó, segunda questão da página 226. Diz o seguinte: a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pela produção de espermatozoides, desenvolvimento dos músculos e promoção do libido. Esse importante hormônio é produzido no homem em qual órgão? Em qual órgão? Muito fácil essa, né? Alguém errou? Letra D. Espero que ninguém tenha marcado nada além disso, né? Não, o quê? Olha aí. Pronto. Terceira questão, Oninha. Mudanças físicas, psíquicas e fisiológicas que se manifestam na puberdade são influenciadas, em grande parte, pelos hormônios produzidos na hipófise. Parabéns, Ate. Cadê meu bicho? Sem bicho. Mas, no fim do ano, eu prometo fazer um bingo com vocês, certo? Pra gente revisar tudo que a gente estudou no ano todo. Eu tenho que ser meu bicho. Certo? Domingo, uma caixa de chocolate. Quem ganhar o bingo?
Levanta a máscara. Uma barra da lágrima. Pirameiro não. Qual outro professor traz alguma coisa pra vocês? Vou trazer por baixo também, então. Ó, terceira questão. Letra B, como disse Atos, certo? Hipófise. E eu também. Como é que funciona isso? Ó, eu botei hipófise. E fica onde? Não, fica aqui. Certo. Fica na cabeça. Certo? A hipófise fica na cabeça. E como é que a hipófise funciona? Quando nossa mente, certo? Chega um certo período, a hipófise, ela vai liberar Pedro e Olívia pra você parar, viu? Conversar de novo, você parar os dois, viu? A hipófise, ela vai liberar hormônios, certo? Que vão chegar na região reprodutiva. Certo? Hormônio, glândula, o quê? E essa região reprodutiva vai informar o corpo através de hormônios também. O que o corpo está na puberdade. De forma geral, a hipófise ela funciona nesse eixo, certo? O cérebro vai informar o amadurecimento, a hipófise vai jogar o hormônio no corpo através do sangue, levanta a máscara. O sangue vai chegar na região reprodutiva. E aí, na região reprodutiva, vai informar para o corpo que ela é puberdade. E a partir da puberdade, a gente vai ter o desenvolvimento de características sexuais primárias e secundárias. Diga. Aí você vai fazer, né? Mas caso se conseguisse abrir a cabeça, ficar hipófise e deixar a pessoa viva, o que aconteceria? Você tem alguma dificuldade de viver. Porque a hipófise é chamada de glândula mágica. Ela combina com a glândula glândulas do intestino, pâncreas, fígado. A hipófise vai mudar para poder informação que a cabeça vai. Pode ir. Lembrando que vocês também estudaram lá no 6º ano que o corpo, a máscara. Lembrando que vocês estudaram lá no 6º ano que o corpo tem 2 controles, certo? Um controle rápido e um controle lento. O controle rápido é o sistema nervoso. O controle lento é o sistema endócrino, certo? Que vai fazer as coisas bem devagarzinho. E aí agora a gente está na 4ª questão. Na 4ª questão, certo? Que diz o seguinte. Faltou botar aqui da terceira, botei. 4ª questão. Durante o ano de 1998, uma nova droga foi lançada no mercado. Calma. Mas vamos entender o que é droga, né? Uma droga foi lançada no mercado, ficando famosa mundialmente pelo fato de atuar com êxito contra a impotência masculina.
Impotência. O Viagra prolonga os efeitos de uma substância química que é liberada no pênis quando há estimulação nervosa e é responsável pelo relaxamento muscular e dilatação das artérias do tecido erétil. É o hormônio do Viagra. O quê? É hormônio. Testosterona. Agora fica forte comigo. Esse tecido recebe assim fluxo sanguíneo adequado para permitir e manter a ereção, estando localizada em estruturas conhecidas como. Vou separar aí, viu? Ó, então pode ir separando. Deschamps e Ana, Pedro e Olivia, viu? A gente não tá fazendo, não. Conversando demais. Ei, professor, peraí, quer pegar a lança de mentira na minha cara? Não, tem, só tem o nome. Vou esperar. Pronto, parou a conversa. Ó, o texto está falando sobre o Viagra, né? Azulzinho que todo mundo já ouviu falar. Eu tinha falado para vocês que a região peniana, ela não possui osso, certo? E como é que ela fica dura e mole? A partir do sangue. A gente vai ter um canal, certo? Com vários vasos sanguíneos. E esses vasos, Pedro, depois de que ele está conversando com a Olivia, vai estar vazio quando o pênis está mole, certo? E vai ficar cheio de sangue quando o pênis está ereto, certo? Quem vai ser responsável por essa ereção? O hormônio sexual masculino, chamado de testosterona. Diga. Aí você pode ter um AVC. AVC é Mas isso é muito raro, porque os vasos sanguíneos da região peniana têm um calibre de capacidade de esticar e relaxar. Mas é exatamente isso. Você tem uma estrutura que fica guardada e aí recebe sangue. É igual um balão quando você enche, certo? Só que ao invés de ser ar, é água. E aí o vaso sanguíneo, ele fica, Isabela, o vaso sanguíneo ele fica bem relaxado quando o pênis está mole, e aí quando entra muito sangue, ele vai e fica ereto, certo? E aí a que a gente está perguntando, como é conhecida essa estrutura que pode ficar vazia ou cheia? Corpos cavernosos, certo? A alternativa correta aí é letra B. E como é que funciona? Primeiro, antes de eu falar para vocês sobre o Viagra, conceito aqui de droga e impotência. Primeiro, de droga. A droga, socialmente, quando se fala de droga, a gente remete a drogas ilícitas, certo? Entretanto, o termo droga na ciência, ele se refere a qualquer substância química, seja ela lícita ou ilícita, certo? Tem aquela famosa frase, né? Maconha não é droga é minha vida. Ei! Mas o conceito de droga, ele é muito amplo. Então, vai abranger remédios como Rivotril, carbonato de lítio, ibuprofeno, etc. Vai abranger o álcool também é considerado uma droga. Vai abranger, em alguns momentos, até pastilhas, certo? Que tem alguma função no corpo. É uma droga. Vai envolver também pomada, relaxante muscular, certo? Protetor de pele. Tudo isso são substâncias químicas não naturais usadas pelo ser humano, certo? Então, droga vai ser tudo isso, certo? Claro que a gente pode dividir as drogas
em vários tipos. Eu posso classificar drogas de acordo com a sua legalidade. Eu vou ter drogas lícitas e ilícitas. Eu posso classificar as drogas de acordo com sua função. E aí eu vou ter drogas que afetam o sistema nervoso, drogas que afetam o sistema cardiovascular, como o Viagra, que afeta o coração também. O Viagra. Vale. Vou falar. O que faz ser uma droga? Aí você vai aprender história. Não tinha história. A humanidade separou coisas em drogas lícitas e coisas em drogas ilícitas, certo? Algumas drogas que a gente usa hoje já foram consideradas ilícitas, tipo o álcool. Já teve a lei seca na década de 20 nos Estados Unidos, que era totalmente proibido nos Estados Unidos. Certo? Cigarro, tabaco, já foi considerado ilícito. Certo? Que hoje é ilícito. É tudo muito sociais. Não tem nenhuma relação com vício, etc. É tudo que a sociedade não quer fazer. Potência. A gente vai falar agora sobre envelhecimento, certo? O que o envelhecimento faz com o corpo. Nosso corpo, certo? Ele vai sendo usado de toda forma por nós, certo? Só que o nosso tecido, ele vai ficando literalmente gasto durante o tempo, certo? Então, enquanto mais você usa algo, mais facilidade esse algo vai ter, vai estar desgastado. É igual a tudo na nossa vida. Se você usar muito celular, o celular vai acabar se desgastando. Se você usar muita televisão, vai se desgastar. A mesma coisa no nosso corpo. Com o passar do tempo, nosso corpo vai se desgastando. Então, a região sanguínea, que faz parte do sistema cardiovascular, que vocês aprenderam lá no 6º ano, certo? É responsável por quê? O coração vai bater, vai receber sangue sem oxigênio, vai pegar esse sangue sem oxigênio, passar para os pulmões, depois dos pulmões vai devolver para o coração e o coração vai espalhar o sangue pelo corpo. Esse sangue, com certeza, vai chegar na região peniana. E aí, quando o pênis vai ficar ereto, a gente vai ter muito sangue para ter a ereção, certo? Quando o pênis está flácido, você vai ter pouca circulação sanguínea, vai estar mais devagar, certo? E aí, você tem essa substância aí chamada Viagra, que a questão está trazendo, que vai fazer o quê? Vai estimular o sangue no seu corpo. Então, quando as pessoas tomam Viagra, elas vão aumentar o batimento cardíaco, fazendo com que elas tenham mais sangue no corpo, certo? E mais sangue no corpo vai significar o quê? Mais sangue na região peniana, certo? A pessoa com mais de Sim. Então, pessoa com coração bom, A pessoa morre. Muitas pessoas, muito idosos, quando usam Viagra, morrem de infarto cardíaco, certo? Isso acontece demais, certo? E por que o velho precisa usar Viagra? Como eu falei, o corpo está mais gasto. E aí ele vai ter impotência sexual, que basicamente o pênis não consegue mais ficar ereto com tanta facilidade. Por quê? Ele não vai ter mais a mesma quantidade de testosterona produzida pelo corpo. Outra coisa também, que eu acredito que vocês já perceberam pessoas com mais idade vão ter mais riscos. Olivia, vou tirar você daí, viu, Olivia? O que, professor? A aula todinha conversando. Eita! Esse tempo todo eu prestei na explicação do senhor. Eu estava comentando com o Camille. Olha, eu abri pra você. Oxi, por que eu ia... Eu só estava comentando com Eu ele. vi Então, o conversa, professor viu? estava falando. Ó, pela multidão não vai dar conversando. Só sou eu. E aí, das abenções, né? Só pra você. Pronto. O Viagra vai estimular o batimento cardíaco, que vai fazer com que circule o sangue mais rápido pelo corpo, certo? Vai potencializar uma ereção mais prolongada. E aí a gente vai ter esse medicamento que pode afetar de forma negativa. Por quê? Se você está fazendo com que seu coração acelere, você aumenta muito as chances de parada cardíaca, certo? De um AVC, de vários problemas aí no sistema circulatório. E o que você pode fazer?
você pode lidar com isso. A impotência é algo superestimado, certo? Por quê?